Autoridades egípcias anunciaram hoje, terça-feira, a descoberta da tumba do rei Tutmés II. Por 500 anos, essa tumba real permaneceu trancada e isolada do mundo. Sem passos, sem luz, sem ar em seu interior. Quando os arqueólogos finalmente abriram a caverna, esperavam encontrar história e tesouros. Em vez disso, algo aconteceu que os fez parar imediatamente e selá-la novamente. O que poderia ser tão poderoso a ponto de até mesmo especialistas modernos optarem por se afastar, junte-se a nós para descobrir. Um túmulo real selado por 500 anos. Por mais de 500 anos, um túmulo real repousou em silêncio sob camadas de terra e pedra. O tempo passou sobre ele, enquanto reinos surgiam e desapareciam, guerras eram travadas e novas cidades cresciam. Contudo, abaixo da terra, nada se movia. O ar permanecia aprisionado. A escuridão permanecia completa. Essa tumba não era apenas antiga. Estava intocada, protegida pelo medo, pelo respeito e por rígidas ordens reais que advertiam as pessoas para nunca a perturbarem. Muitos acreditavam que era mais seguro deixá-la em paz, não por causa de monstros ou magia, mas porque guardava uma história poderosa que a história escolhera esquecer. O túmulo pertencia a um governante cujo nome foi aos poucos se apagando da memória cotidiana. Há muito tempo, essa figura real era temida, admirada e obedecida. Seu governo se deu numa época em que o poder se manifestava através do ouro da pedra e do silêncio. Quando o governante morria, seu sepultamento era feito com extremo cuidado. Trabalhadores habilidosos selavam o túmulo, usando pedras pesadas e métodos secretos concebidos para durar para sempre. Guardas eram posicionados nas proximidades por anos. As gerações posteriores foram instruídas a nunca abri-lo. Com o tempo, o motivo desse aviso tornou-se obscuro, mas a regra permaneceu inalterada. Com o passar dos séculos, as histórias substituíram os fatos. Alguns diziam que o túmulo guardava tesouros raros. Outros sussurravam que algo lá dentro estava errado, inacabado ou perigoso. Os mais velhos transmitiam avisos gentis aos mais jovens, dizendo-lhes que o túmulo não era para mãos curiosas. Ainda assim, a curiosidade nunca morre de verdade. Historiadores vasculharam registros antigos e encontraram menções à tumba escondidas em textos esquecidos. Arqueólogos estudaram o terreno e perceberam que aquele lugar jamais havia sido explorado com ferramentas modernas. Lentamente, a ideia de abrir o túmulo voltou a ganhar força. Especialistas explicaram que essa descoberta poderia mudar o que sabemos sobre a vida da realeza em tempos remotos. O túmulo pertencia a um período histórico com lacunas em nossa compreensão. Os objetos ali encontrados poderiam explicar como os governantes viviam, como eram sepultados e o que acreditavam sobre a morte. Após muitas discussões, as permissões foram concedidas. Planos meticulosos foram elaborados. Câmeras, equipamentos de segurança e especialistas foram mobilizados. Tudo foi feito com calma e respeito. Ninguém se apressou, pois todos compreendiam que estavam entrando em um momento congelado por 5 séculos. Enquanto a equipe se preparava, as emoções estavam à flor da pele. Alguns sentiam entusiasmo, outros um medo contido. Estar diante de um túmulo real selado não é como abrir uma caixa. É como bater à porta da história sem saber quem ou o que poderá atender. A laje de pedra não havia sido tocada desde o dia em que foi colocada. Até o menor movimento poderia alterar o ar em seu interior para sempre. Os cientistas explicaram que, uma vez aberta a tumba, jamais poderia retornar ao seu estado original. Os primeiros indícios da presença da tumba foram marcas no solo e pedras cuidadosamente dispostas. Essas ações não foram aleatórias. Elas demonstraram planejamento, poder e intenção. À medida que os trabalhadores removiam camadas de solo, a forma da entrada ia surgindo lentamente. Quanto mais fundo eles iam, mais silencioso o local se tornava. As conversas diminuíam. Os movimentos ficavam mais lentos. Todos sentiram o peso do momento. Não se tratava apenas de descoberta. Tratava-se de responsabilidade. Abrir a tumba significava despertar algo antigo, não de uma forma assustadora, mas sim significativa.
Significava permitir que o passado respirasse novamente após séculos de silêncio. A equipe sabia que, uma vez rompido o selo, a história deixaria de dormir. O que quer que estivesse lá dentro logo faria parte do presente e não haveria volta. Quando as ferramentas tocaram a última camada de pedra, o ar ficou pesado. As câmeras começaram a gravar. As mãos tremiam levemente. O túmulo, que permanecera fechado por mais de 500 anos, finalmente estava prestes a revelar sua verdade. Ninguém ainda sabia que o que aconteceria a seguir interromperia tudo e forçaria o túmulo a ser fechado novamente quase tão rápido quanto fora aberto. Porque os arqueólogos finalmente romperam o selo. A decisão de finalmente romper o selo não foi repentina. Ela surgiu após anos de debates silenciosos, pesquisas minuciosas e pressão de historiadores que acreditavam que essa tumba continha respostas que não poderiam ser encontradas em nenhum outro lugar. Mapas antigos, registros reais e anotações manuscritas frágeis apontavam para o mesmo local. Falavam de um enterro realizado em segredo, seguindo regras incomuns que não correspondiam às outras tradições reais da época. Essa diferença por si só fez com que os especialistas parassem para investigar mais a fundo. Os arqueólogos explicaram que esse governante viveu durante um período conturbado, em que o poder mudava de mãos rapidamente e a confiança era rara. Muitos registros daquela época foram destruídos, perdidos ou sequer foram escritos. Por causa disso, grandes partes da história pareciam incompletas, como uma narrativa sem as páginas do meio. A tumba, ainda selada e intocada, oferecia uma rara oportunidade de preencher essas lacunas. Em seu interior poderiam estar encontrados objetos símbolos ou desenhos que explicassem como esse governante via o mundo e como desejava ser lembrado. A tecnologia moderna também desempenhou um papel importante. Os especialistas acreditavam que agora possuíam as ferramentas necessárias para abrir a tumba com segurança sem danificar seu conteúdo. Equipamentos especiais permitiam controlar o fluxo de ar, a luz e a temperatura. Pequenas câmeras podiam inspecionar o interior de pequenas aberturas antes da entrada completa. Os cientistas sentiam-se mais confiantes do que nunca. Acreditavam que, com os devidos cuidados, poderiam proteger tanto o túmulo quanto a si mesmos. Essa crença gradualmente superou o medo que mantivera o túmulo fechado durante séculos. Ainda assim, nem todos concordaram. Algumas comunidades locais sentiram-se desconfortáveis. Durante gerações, viveram ao lado do túmulo, tratando-o com respeito e distância. Para eles não era apenas um sítio histórico. Era parte de sua identidade e memória. Os anciãos alertaram que perturbá-lo poderia trazer problemas. Não por causa de magia, mas porque isso quebraria uma promessa feita há muito tempo. Eles acreditavam que certas coisas deveriam permanecer enterradas. As autoridades acataram, mas a história muitas vezes segue em frente mesmo quando parece desconfortável. Ficou acordado que tudo seria cuidadosamente documentado e que a escavação seria interrompida imediatamente caso algo parecesse errado. A equipe de escavação prometeu transparência e respeito, assegurando a todos que o objetivo era o conhecimento, não a busca por tesouros. Nada seria tratado com leviandade e nada seria feito às pressas. À medida que o dia se aproximava, a equipe revisava cada etapa repetidamente. Especialistas médicos estavam de prontidão para o caso de gases nocivos ou bactérias antigas. Especialistas em preservação prepararam materiais para proteger objetos frágeis. Todos os envolvidos compreendiam a importância da tarefa. Não se tratava de fama ou manchetes. Tratava-se de reviver um momento que havia permanecido guardado a 7 chaves por mais tempo do que qualquer memória viva. Quando a aprovação final chegou, o clima era de silêncio, não de celebração. Não houve aplausos, apenas respirações profundas e rostos concentrados. A tumba esperou 500 anos. Não se importaria se esperasse mais um dia. Esse pensamento acompanhou a equipe enquanto retornavam ao local. Diante da entrada selada, muitos sentiam uma estranha mistura de orgulho e nervosismo.
Estavam prestes a fazer algo que ninguém fizera desde o sepultamento do governante. As pedras à sua frente haviam sido colocadas por mãos há muito desaparecidas por razões ainda não totalmente compreendidas. O passado e o presente pareciam próximos, quase se tocando. Ninguém ainda percebia que o motivo pelo qual aquele túmulo permanecera fechado por tanto tempo não era apenas tradição ou medo. Havia algo oculto em seu interior. Algo que em breve obrigaria todos a parar, recuar e questionar se a abertura tinha sido a escolha certa. Avisos ancestrais que ninguém levou a sério. Muito antes da primeira ferramenta moderna tocar o solo, já existiam avisos silenciosamente entrelaçados na história como fios desbotados. Esses avisos não eram gritados nem ameaçadores. Apareciam suavemente em escritos antigos, pergaminhos danificados e notas reais quase perdidas que a maioria das pessoas ignorava. Muitos desses registros foram escritos em linguagem cuidadosa, instando as gerações futuras a demonstrarem moderação. Eles falavam de regras, não de medo, e de responsabilidade, não de punição. Contudo, com o passar do tempo, à medida que as memórias se desvaneceram, essas mensagens passaram a ser tratadas como símbolos e não como instruções. Alguns historiadores explicaram posteriormente que o governante ali sepultado viveu numa era tensa e frágil. A confiança era rara, e o perigo frequentemente vinha de dentro dos muros da realeza. As decisões eram tomadas rapidamente, e os erros acarretavam graves consequências. Por isso, os sepultamentos reais eram por vezes utilizados não apenas para honrar os mortos, mas também para proteger os vivos. A forma como este túmulo foi selado, guardado e escondido sugeria que ele servia a um propósito mais profundo do que apenas a lembrança. As tradições locais também traziam seus próprios avisos silenciosos. Os mais velhos diziam às crianças para nunca brincarem perto do local. Os agricultores evitavam cavar muito perto da terra. Esses hábitos eram transmitidos sem explicações claras. As pessoas simplesmente o seguiam porque seus pais e avós faziam o mesmo. Ao longo das gerações, essas ações se tornaram costumes em vez de escolhas conscientes. Ninguém as questionava profundamente, e ninguém esperava que um dia fossem contestadas. Conforme os arqueólogos estudavam a área, notaram padrões estranhos. A localização da tumba não seguia os padrões comuns de sepultamento real. Ela foi situada mais longe, mais profundamente no subsolo e selada com materiais incomuns. Alguns símbolos esculpidos em pedras próximas não correspondiam ao período histórico. Especialistas debateram seu significado, mas muitos os descartaram como decorativos ou cerimoniais. A ideia de que essas marcas eram avisos parecia ultrapassada em um mundo regido pela ciência e pela lógica. O pensamento moderno desempenhou um papel importante em dissipar as dúvidas. Muitos pesquisadores acreditavam que as sociedades antigas frequentemente exageravam o perigo para proteger sítios valiosos de saqueadores. Eles presumiam que os avisos eram simplesmente maneiras astutas de afugentar as pessoas. Desse ponto de vista, o medo não era real, apenas útil. Essa crença foi minando gradualmente o respeito pelas antigas mensagens. O que antes era considerado sério passou a ser algo a ser analisado em vez de obedecido. Conforme o planejamento prosseguia, algumas vozes se manifestaram com preocupação. Alguns pesquisadores questionaram por que tanto esforço havia sido feito para manter o túmulo lacrado. Eles se perguntavam por que os registros sobre esse governante cessavam tão repentinamente após seu sepultamento. Até mesmo as árvores genealógicas da família real pareciam omitir detalhes. Essas lacunas eram inquietantes, mas a curiosidade era mais forte. A necessidade de respostas relegou a dúvida a um segundo plano. Durante os preparativos, especialistas ambientais analisaram o solo e constataram que ele era excepcionalmente denso ao redor do túmulo. Isso sugeria uma sobreposição intencional, não um acúmulo natural. Era como se os construtores quisessem criar uma barreira em vez de um local de descanso. Mesmo assim,
Esse detalhe foi tratado como habilidade arquitetônica, não como um sinal de cautela. A confiança nos métodos modernos de segurança continuou a crescer. À medida que a equipe de escavação se reunia, as conversas por vezes ficavam silenciosas à noite. Alguns membros admitiram sentir-se inquietos, embora não conseguissem explicar o motivo. Estar perto da entrada selada era uma sensação diferente, mais pesada. Alguns diziam que o ar parecia parado mesmo com a passagem do vento. Essas sensações foram descartadas, atribuídas apenas ao nervosismo. Afinal, a história ensinou as pessoas a temer o desconhecido, e isso era apenas mais um desconhecido. Quando as verificações finais foram concluídas, os avisos do passado pareceram distantes e sutis. As palavras escritas há séculos pareceram insignificantes em comparação com as máquinas e o conhecimento modernos. A crença de que tudo podia ser controlado preencheu o espaço onde antes reinava a cautela. Ninguém acreditava estar cometendo um erro. Acreditavam que finalmente estavam ouvindo a história e não a ignorando. Mas a história já havia se manifestado. Ela sussurrara através do silêncio dos padrões e da ausência. Pedira paciência e respeito, não apenas curiosidade. Os avisos nunca foram dramáticos. Eram calmos e constantes à espera de serem notados. Mas no mundo ávido por descobertas, as mensagens silenciosas são muitas vezes as mais fáceis de ignorar. Enquanto a equipe se preparava para abrir a tumba, aquelas antigas advertências desapareceram completamente. O foco se voltou para o momento presente, para as respostas que aguardavam lá dentro. Ninguém percebeu que os avisos não tinham a intenção de impedir a abertura para sempre. Elas tinham como objetivo preparar as pessoas para o que aconteceria a seguir, para uma descoberta que obrigaria todos a parar, recuar e selar o túmulo mais uma vez. O momento em que o túmulo foi aberto. O dia em que o túmulo foi aberto começou silenciosamente, quase suavemente, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. O céu estava limpo e a luz da manhã banhava suavemente o sítio arqueológico. Não houve comemoração nem contagem regressiva dramática. Em vez disso, havia concentração. Todos os presentes compreendiam que aquele momento havia sido construído ao longo de 500 anos. O que estavam prestes a fazer mudaria o túmulo para sempre, ainda que apenas por um curto período. A equipe avançou com passos cautelosos. As ferramentas foram verificadas repetidas vezes. Câmeras foram posicionadas em diferentes ângulos para capturar cada detalhe. Especialistas estavam de prontidão, cada um responsável por uma tarefa específica. Alguns monitoravam a qualidade do ar. Outros observavam se havia movimento na pedra. Ninguém falava alto. Até mesmo as instruções mais simples eram dadas em voz baixa. O ambiente parecia menos um canteiro de obras e mais um lugar de profundo respeito. O selo de pedra final estava diante deles. Larga e pesada, sua superfície desgastada pelo tempo ainda apresentava marcas visíveis, embora seus significados tivessem sido esquecidos há muito tempo. Engenheiros explicaram que aquela pedra havia sido colocada ali usando métodos que já não são totalmente compreendidos. Sobrevivera a terremotos, tempestades e séculos de pressão da terra acima. Removê-la exigia paciência, não força. Assim que a primeira ferramenta tocou a borda do selo, uma estranha quietude se espalhou pelo local. A poeira subia lentamente no ar, brilhando à luz do sol. Cada movimento era lento e controlado. Ninguém tinha pressa. O objetivo não era a velocidade, mas a segurança. Sensores monitoravam as mudanças de temperatura e os níveis de gás. Durante vários minutos, aparentemente nada aconteceu. Então, quando uma pequena abertura se formou, algo inesperado aconteceu. Uma leve corrente de ar escapou de dentro da tumba. Não era forte, mas era perceptível. Os cientistas haviam previsto isso, mas a experiência foi diferente. Era um ar que não se misturava com o mundo exterior havia 500 anos. Carregava o peso do tempo selado desde o sepultamento do governante. A equipe parou imediatamente. Os procedimentos exigiam que esperassem para que o ar no interior se estabilizasse. Pequenas câmeras foram enviadas pela abertura. As telas se iluminaram, revelando o primeiro vislumbre do interior. O que se viu não era o que muitos esperavam.
Em vez de formas definidas e objetos brilhantes, o espaço parecia escuro, apertado e excepcionalmente bem preservado. As paredes pareciam quase intocadas, como se o tempo tivesse passado mais devagar lá dentro. Conforme a abertura se alargava um pouco, o cheiro mudou. Não era forte, nem rançoso, mas estranho. Os especialistas trocaram olhares. Aquele não era o cheiro normalmente encontrado em tumbas antigas. Os monitores começaram a mostrar pequenas, mas repentinas mudanças nas leituras do ar. Nada perigoso ainda, mas o suficiente para gerar preocupação. A equipe manteve a calma, porém em alerta. Mais poeira se espalhou, trazendo consigo partículas finas que permaneceram em suspensão por mais tempo do que o esperado. Os especialistas ajustaram rapidamente suas máscaras. As partículas não correspondiam a materiais conhecidos de locais semelhantes. Isso era estranho, mas ainda não alarmante. Pelo menos ainda não. As câmeras se moveram mais para dentro, revelando o contorno de uma câmara funerária. Lá dentro, os objetos estavam dispostos com cuidado, mais organizados do que o habitual para um túmulo daquela época. Havia menos decoração, mas maior precisão. Tudo parecia intencional. A posição da câmara sugeria um planejamento que ia além da tradição. A sensação era de controle, quase de vigilância, mesmo sem a presença de pessoas protegendo o local. Conforme as filmagens continuavam, um especialista percebeu algo preocupante. Certas superfícies pareciam estar seladas dentro de espaços selados dispostas em camadas de uma maneira incomum. Isso sugeria que, mesmo dentro da tumba, a separação havia sido importante. A ideia de que os construtores queriam conter algo, e não apenas protegê-lo, foi se consolidando aos poucos. Nesse ponto, o líder da equipe ordenou outra pausa. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido suave dos equipamentos. Todos perceberam uma mudança. O que começara como uma inauguração histórica, agora parecia uma questão em aberto. Estariam observando um local de descanso ou uma barreira? Decidiu-se abrir o lacre um pouco mais. Mas no instante em que a abertura aumentou, alarmes soaram suavemente. As leituras mudaram mais rapidamente desta vez. Ainda não era mortal, mas instável. Os especialistas não conseguiram explicar os dados de imediato. O passado estava reagindo ao presente de uma forma que não haviam previsto. Ninguém entrou em pânico, mas o clima mudou completamente. A empolgação deu lugar à cautela. A ficha caiu, aquele túmulo não se comportava como os outros. Algo nele resistia à abertura, não por força, mas por design. E enquanto a equipe se preparava para decidir o próximo passo, ficou claro que essa abertura não duraria muito. A tumba havia revelado o suficiente para exigir respostas, mas também o suficiente para alertar que não estava pronta para ser totalmente perturbada. A descoberta que deixou todos atônitos. Enquanto a estreita abertura permanecia sob controle, a atenção se voltou completamente para o que o túmulo revelava silenciosamente. As telas mostravam um espaço que parecia estranhamente intocado, como se o tempo tivesse desacelerado no momento em que o túmulo foi selado. A maioria das câmaras antigas apresenta claros sinais de desgaste, como rachaduras, manchas ou desabamentos. Esta, porém, não. As paredes pareciam firmes e lisas, e o espaço interior transmitia uma sensação de cuidado e proteção em vez de abandono. Só isso já incomodou os especialistas, pois desafiava tudo o que eles esperavam de um sepultamento tão antigo. Os materiais usados no interior eram incomuns. Os especialistas notaram superfícies em camadas que pareciam projetadas para ocultar em vez de exibir. Essas não eram decorações destinadas a homenagear a realeza. Pareciam funcionais, intencionais e precisas. As camadas sugeriam separação, como se os construtores quisessem impedir que diferentes partes da tumba se tocassem. Esse tipo de planejamento era raro e levantava uma questão silenciosa que ninguém ainda ousava abordar abertamente. O que exatamente eles estavam tentando manter separado? Conforme a câmera se aproximava, a ausência de riquezas tradicionais tornava-se impossível de ignorar. Não havia pilhas reluzentes de tesouros nem objetos de ouro maciço colocados para impressionar a vida após a morte. Em vez disso,
Havia menos itens dispostos com cuidado e equilíbrio. Cada objeto tinha espaço ao seu redor. Nada parecia aleatório. Isso sugeria que o sepultamento não tinha a intenção de celebrar o poder, mas sim de administrá-lo. Para um túmulo real, essa escolha era profundamente estranha. A área central do sepultamento foi lentamente se revelando, e foi então que a preocupação aumentou. O local de repouso do governante não era centralizado nem aberto. Estava recuado, protegido por camadas adicionais de pedra e posicionado de forma a dificultar o acesso mesmo dentro da câmara selada. Isso significava que os construtores da tumba previam intrusões, mesmo que ocorressem séculos depois. Eles haviam planejado para possíveis distúrbios e preparado defesas que não dependiam de guardas ou ameaças, mas sim de estrutura e projeto. Ao mesmo tempo, os equipamentos de monitoramento começaram a apresentar padrões que a princípio não faziam sentido. As leituras do ar variavam sem uma causa aparente. Os níveis se estabilizavam e momentos depois mudavam novamente. Essas não eram as mudanças lentas esperadas de um antigo espaço selado. O ambiente dentro da tumba parecia reagir ao mundo exterior. Os engenheiros verificaram novamente os sensores esperando encontrar algum erro. Nenhum foi detectado. Partículas finas continuaram a se espalhar pela abertura. Ao analisá-las mais detalhadamente, descobriu-se que essas partículas não se comportavam como poeira comum. Elas permaneciam suspensas por mais tempo e se moviam de maneira diferente no ar. Alguns especialistas acreditam que faziam parte de um método de selagem controlada, sendo liberadas apenas quando a tumba era perturbada. Se isso fosse verdade, significava que os construtores previram contatos futuros e projetaram o túmulo para resistir e não para desmoronar. Essa constatação mudou tudo. O túmulo deixou de ser visto como um local de repouso passivo. Mesmo após 500 anos, o sistema permanecia ativo à sua maneira. Os construtores não se limitaram a selar o passado. Criaram um sistema projetado para resistir ao tempo e às interferências. Isso demonstrava um conhecimento avançado não apenas de construção, mas também de contenção a longo prazo. A tensão se espalhou pelo local. Os murmúrios diminuíram. As decisões tornaram-se mais lentas. A equipe compreendeu que agora enfrentava algo que não podia ser tratado como uma escavação normal. O risco não era dramático ou óbvio, mas sim sutil e desconhecido. Isso tornou a situação mais perigosa. Especialistas médicos alertaram que materiais antigos podem afetar o corpo humano de maneiras inesperadas, especialmente quando liberados após séculos de isolamento. Mesmo sem danos imediatos, os efeitos a longo prazo eram impossíveis de prever. Um especialista sênior apontou outro detalhe preocupante. A estrutura da câmara interna sugeria equilíbrio. A temperatura, a pressão e a composição do ar pareciam ter sido cuidadosamente mantidas ao longo do tempo. Abrir ainda mais a tumba poderia destruir completamente esse equilíbrio. Se o sistema falhasse, tudo o que a tumba deveria conter ou proteger poderia ser perdido, danificado ou liberado de maneiras que ninguém pudesse controlar. O clima mudou da curiosidade para a responsabilidade. Não se tratava mais apenas de descobertas. Tratava-se de saber a hora de parar. A empolgação que muitas vezes impulsiona a arqueologia era agora acompanhada de cautela. O líder da equipe ouviu todas as preocupações, revisou os dados novamente e tomou uma decisão baseada não no medo, mas no respeito. Foi dada a ordem para interromper qualquer expansão. Isso não foi feito de forma repentina ou descuidada. Os procedimentos foram seguidos passo a passo. A abertura foi reduzida lentamente para evitar mudanças bruscas na pressão do ar. Materiais foram utilizados para estabilizar a vedação sem danificá-la. Cada movimento era calmo e deliberado, como se a equipe estivesse pedindo desculpas ao túmulo por tê-lo despertado por um instante. À medida que a abertura se fechava, um silêncio pesado se instalou no local. Ninguém falou. Não houve decepção, apenas compreensão. A tumba havia revelado o suficiente para deixar sua mensagem clara. Ela não se recusaria a ser descoberta para sempre.
exigia paciência. Análises posteriores descreveram o momento como profundamente perturbador, não pelo que foi visto, mas pelo que foi sugerido. O túmulo desafiou as suposições modernas sobre o conhecimento antigo. Isso indicava que há muito tempo as pessoas compreendiam com tensão risco e tempo de maneiras que só agora começamos a entender. Ao final da operação, o túmulo estava praticamente como antes. 500 anos de silêncio foram brevemente quebrados e, em seguida, cuidadosamente restaurados. O que havia lá dentro permanecia praticamente invisível, mas sua presença agora tinha peso. A descoberta não respondia a perguntas. Ela as criava. O túmulo deixou de ser apenas um fragmento da história. Tornou-se um lembrete de que certos conhecimentos são guardados não pelo medo, mas por um propósito. E às vezes as descobertas mais impactantes são aquelas que nos dizem para recuar, ouvir com atenção e esperar. Por que o túmulo foi fechado novamente de imediato? Após o fechamento do túmulo, o mundo exterior seguiu em frente. Mas a história dentro daquele espaço selado não se dissipou. A notícia do fechamento repentino se espalhou rapidamente, mas os detalhes eram escassos. As autoridades divulgaram declarações cautelosas que diziam pouco, mas insinuavam preocupação. O que havia começado como um momento de orgulho para a arqueologia transformou-se em um mistério silencioso. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que os séculos de quietude que antecederam a abertura do túmulo. Os especialistas voltaram aos seus escritórios com mais perguntas do que respostas. Analisaram as filmagens quadro a quadro, estudaram os dados dos sensores e compararam anotações até altas horas da noite. Nada do que viram correspondia aos padrões conhecidos de outros túmulos reais. A estrutura, os materiais e o comportamento do ambiente interno apontavam para um planejamento deliberado que ia muito além da tradição. Não se tratava simplesmente de um enterro para homenagear um governante. Parecia um sistema construído para controlar, proteger ou isolar algo importante. Os historiadores revisitaram registros antigos com um olhar renovado. Detalhes antes ignorados agora pareciam significativos. Lacunas na cronologia, mudanças repentinas na liderança e a ausência de menções ao governante após sua morte chamaram a atenção de forma evidente. Ficou claro que não se tratava de esquecimento. O problema foi resolvido. Alguém há muito tempo optou por apagar partes da história, talvez para evitar perguntas ou medo. O túmulo não foi escondido por acaso. Foi colocado em um lugar onde pudesse ser deixado em paz. Os cientistas concentraram-se nas partículas incomuns libertadas durante a abertura. Os testes foram lentos e cuidadosos. Os resultados não mostraram nada imediatamente perigoso, mas não explicaram completamente a sua função. Alguns acreditavam que essas partículas faziam parte de um método de vedação projetado para reagir quando perturbado. Outros pensavam que elas desempenhavam um papel na preservação da câmara interna. De qualquer forma, a descoberta mostrou que os construtores antigos entendiam de química e contenção melhor do que se acreditava anteriormente. A decisão de selar novamente o túmulo foi debatida publicamente e em privado. Alguns argumentavam que o medo estava impedindo o progresso. Outros acreditavam que a sabedoria havia intervido no momento certo. A arqueologia muitas vezes se trata de desvendar o passado, mas também acarreta responsabilidade. Uma vez que algo é aberto, não há como voltar atrás. A equipe optou pela cautela e muitos concordaram discretamente que era a escolha certa. As comunidades locais sentiram um estranho alívio. Por gerações viveram ao lado do túmulo lacrado com respeito. Vê-lo fechado novamente foi como cumprir uma promessa. Os anciãos falaram pouco, mas suas reações calmas diziam muito. Para eles, o túmulo sempre fora mais do que uma pedra na história. Era uma lembrança de que nem tudo pertence ao presente. Ainda assim, o mistério persistia. Universidades solicitaram acesso aos dados. Especialistas independentes apresentaram teorias. Alguns acreditavam que o túmulo continha evidências de uma doença selada
para proteger outros. Outros sugeriram que servia para ocultar conhecimento considerado perigoso ou perturbador. Alguns chegaram a acreditar que o próprio governante era a razão das precauções, talvez enterrado sob condições especiais para evitar perturbações. Nenhuma dessas ideias pôde ser comprovada, mas todas foram levadas a sério. Por fim, a tecnologia continuou a evoluir, levantando a questão de se a tumba poderia ser aberta novamente algum dia. Novos métodos poderiam permitir um estudo mais aprofundado sem romper ainda mais o selo. Exames remotos, sensores avançados e ferramentas não invasivas ofereciam esperança. Mas por ora as autoridades concordaram que era preciso tempo. Retomar as atividades às pressas só repetiria os erros do passado. O túmulo tornou-se um símbolo. Ele lembrou ao mundo que a história não é apenas uma coleção de fatos à espera de serem descobertos. É uma história viva moldada por escolhas, medos e valores. Os povos antigos não eram ingênuos. Eles planejavam, previam e protegiam de maneiras que ainda estamos aprendendo a compreender. A ideia de que o passado era simples já não se sustentava. Para os arqueólogos envolvidos, a experiência foi marcante. Muitos descreveram um impacto emocional duradouro. Estar à beira de algo tão cuidadosamente escondido muda a forma como se encara a descoberta. Ensina humildade. Mostra que o conhecimento nem sempre deve ser adquirido de uma só vez. Às vezes precisa ser conquistado lentamente com paciência e respeito. O interesse público permaneceu forte, mas a falta de respostas claras apenas aguçou a curiosidade. As pessoas se perguntavam o que poderia ser tão importante a ponto de permanecer selado por 5 séculos e ainda resistir à sua exposição. A breve abertura do túmulo pareceu ao mesmo tempo um aviso e um convite. Um lembrete de que o passado se manifesta de maneiras silenciosas e que ouvir é mais importante do que forçar a sua abertura. Com o passar dos anos, o local permaneceu protegido. Nenhuma nova abertura foi planejada. O túmulo repousou mais uma vez na escuridão, inalterado por fora, mas já não esquecido. Sua história havia chegado ao mundo, mesmo que seu conteúdo não o tivesse conhecido. Os estudiosos continuaram a estudar, debater e preparar, sabendo que um dia o momento certo poderia chegar. Até então, o túmulo real permanece como sempre esteve selado, silencioso e vigilante. Ele carrega uma lição que transcende a arqueologia. Algumas portas, uma vez abertas, exigem humildade em vez de triunfo. E alguns segredos sobrevivem não porque estão escondidos, mas porque aguardam uma compreensão suficientemente profunda para desvendá-los. Então, o que você acha do fechamento repentino deste túmulo real seria um aviso do passado ou um segredo perigoso demais para ser revelado? Que esta história nos lembre que alguns mistérios devem ser abordados com cautela. Compartilhe suas ideias e mantenha a curiosidade viva.